Sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou aqui com um colega, um amigo, que vai falar sobre geografia urbana e a partir da geografia urbana ele vai ensinar a gente o que é cidade, município, povoado, vila, distrito. Você sabe o que são essas coisas? Não sabe? Ele vai explicar para a gente. Com vocês, meu amigo, meu colega Agripino Coelho. Tudo bem, Agripino? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui, André. Eu agradeço essa oportunidade de dialogar com você, com o teu público. Quero parabenizar pelo projeto, é uma iniciativa muito interessante de utilidade pública, a favor, em serviço do conhecimento, da informação. Muito bacana, estou muito honrado com o convite. Honrado estou eu. Agora, eu sempre tive dúvida, Agripino, sobre essa diferença entre cidade, município, distrito. Muita gente fala até, né? Como cidade, minha cidade é tal, meu município é tal, como se fosse sinônimos, como se fosse a mesma coisa. E a geografia urbana, ela apresenta diferenças. Ela mostra especificamente quais são as especificidades do que vem a ser uma cidade, do que vem a ser o distrito. Queria que você, meu amigo geógrafo, trocasse em miúdos para mim e para o pessoal que está assistindo. Pronto, eu vou tentar, em poucas palavras, então, fazer essa distinção que é muito importante e acho que para o cidadão, para o exercício da Sim, cidadania, é importante ter o conhecimento disso, né? Até para exatamente. participar da vida política da sua cidade, do seu país. Para participar da vida da política, a gente precisa entender dessas estruturas. Perfeitamente, perfeitamente, André. Veja só, vou começar com o município, né? O Pronto. município é a menor unidade político-administrativa da Federação Brasileira. Tá? Hum, Então, o município, por exemplo, ele é constituído de distritos, de vilas, da cidade, povoados, né? E toda a extensão rural. Então, é uma porção territorial delimitada por um poder político administrativo. O município pode ter uma extensão urbana e uma rural. Todo município tem, né? A grande maioria. O que acontece? A cidade. O que diferencia? Às vezes, as pessoas falam, vou para. Falam em Alagoinhas, por sim, exemplo. Ora, existe o município de Alagoinhas e a cidade de Alagoinhas. São coisas olha diferentes. só. Embora a cidade de Alagoinhas carregue em si o nome do município, uma coisa é a cidade de Alagoinhas, outra é o município. O município é isso que eu acabei de falar. A cidade é a sede desse município. Ah, Se quisermos falar assim de uma forma bem popular, é como se fosse a capital do entendi, município de Alagoinhas. entendi. Então é a sede onde está instalado o poder político administrativo, a A prefeitura, as prefeitura. secretarias, a Câmara de Vereadores. Né? A cidade ela é eminentemente urbana. Enquanto o município tem uma porção urbana e rural, a cidade é estritamente urbana. Bem, e o distrito? O distrito é a divisão do município. Todo município ele é dividido em distritos. Há municípios que só têm um único distrito, mas há municípios que têm 2, 3 ou mais distritos. O distrito ele não tem uma jurisdição legal, por exemplo, uma autoridade, como tem o município. Né? O que acontece com o distrito? O distrito ele pode ser, ele tem também uma porção urbana e uma rural. Qual é a fração urbana do distrito? É a vila. A Hum. vila seria a capital, entre aspas, né? O termo capital não está bem adequado porque não é capital no conceito que a gente conhece. Mas ajuda a Mas, gente a assim, pensar. ajuda a pensar. É como se fosse a capital, enquanto a cidade é a capital do município, Sim, a vila é a capital do distrito. sim. Distrito esse que é uma divisão do município. Então, por exemplo, todo distrito tem a vila, mas o distrito também é formado por uma parte rural, pelas Uhum. fazendas, pelos povoados, que são aglomerações rurais. Bem, a vila. A vila é urbana, assim como a cidade. No município, o que existe de urbano é a cidade, sede do município, Uhum. e a vila. Mas a vila é apenas uma forma que existe no distrito. Porque você tem todo o restante do distrito
que é formado por fazendas, por povoados e por extensões rurais. É aí que a gente vai entrar no povoado. O povoado é um aglomerado rural. Esse aglomerado rural é onde se desenvolve, portanto, a grande maioria da população é de agricultores, onde se desenvolve predominantemente atividades do extrativismo e agrárias, né, agrícolas, Uhum. e pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o povoado é formado por arruamentos e prédios que tem no mínimo 50 unidades familiares e com população mínima de 250 pessoas. Se isso A se partir, amplia. a partir daí é que passa a ser povoado. Se for menor e, sobretudo, muito disperso no espaço, não forma um aglomerado, que é o povoado. Tá? Então, só repassando, município é o principal, é toda a extensão, que é dividido em distritos. No município tem os distritos, mas tem a cidade, sede, tem as vilas e tem os povoados. O que é urbano? A cidade e as vilas. O que é rural? Todo o resto. Povoados, fazendas e toda a extensão rural. E tem gente que diz, olha, eu moro em tal cidade. Em que lugar? Não, na zona rural. Exatamente. É uma contradição, né? Porque a cidade é urbano. A cidade é urbana, é. Agora ela pode dizer, exatamente, eu moro na cidade de Alagoinhas, na zona rural. Não existe zona rural na cidade de Alagoinhas. É isso. Existe zona rural no município de Alagoinhas. Então, a asserção deveria ser, eu moro no município de Alagoinhas, na zona rural. Na zona rural. E não na cidade. E não na Porque cidade. senão né, há uma confluência de duas coisas que são diferentes. Que são diferentes, né? exatamente. Ah, bacana. Há uma confusão aí de entendimento, de conceitual. E né? se a gente fosse conceituar assim, só cidade, como é que você conceituaria a cidade? O que é uma cidade? Pronto. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre cidades de pequeno porte. Né? Exatamente. Então, antes de entrar nesse assunto, é interessante a gente pensar o que é que vem a ser uma cidade. Essa é uma pergunta que demandaria uma resposta muito longa, que eu vou abreviar. Vou falar de forma muito simples, muito sucinta, pelo seguinte. A cidade é um fato, é um fenômeno extremamente complexo. Já era complexo se a gente pensasse na cidade de Mênfis, por exemplo, no Antigo Egito. Já era complexo se a gente pensasse em Babilônia. Já era complexo se a gente pensasse na Roma Antiga. 2000 anos. E se a gente pensar hoje nas grandes cidades globais ou nas grandes metrópoles, São Paulo, imagine a complexidade que é uma cidade. Verdade. Existem algumas áreas da ciência que estudam cidades, não só a geografia. No âmbito da geografia, nós temos a geografia urbana, como você já falou, mas nós temos, por exemplo, um campo muito forte dentro da sociologia urbana. Nós temos um campo também muito importante dentro da economia urbana. Nós temos o urbanismo. Eu sou professor do curso de urbanismo da UNEB, né? Então nós temos também o curso de urbanismo, que trabalha com estudo das cidades. Então, assim, a história, nós temos o campo da história que trabalha com a história das cidades. Então são várias ciências. Obviamente, se você tem várias ciências, você vai ter várias formas de entender, de conceituar, de definir, várias perspectivas. Mas assim, eu vou tentar fazer aqui vamos acionar uma série de elementos que tentam mostrar a complexidade e o que a gente poderia chamar de cidade. Então, um primeiro movimento interessante é dizer a cidade é um centro político, administrativo e militar. Muitas cidades surgiram como centro militar. Sim. As cidades que foram criadas no Brasil, por exemplo, na colônia, eram centros políticos e militares, sobretudo militares, para ocupação e para defesa do território recém-conquistado, né? Sim. Recém-conquistado. Nós temos uma outra perspectiva que é pensar na cidade como centro de gestão do território. O que acontece? Se você pensar, por exemplo, eu vou pegar dois exemplos bem mais evidentes para a gente entender isso. Onde é que está o centro da gestão política do território no Brasil? Em Brasília. É uma cidade eminentemente administrativa, onde está constituída pelos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, ministérios, todo o corpo que vai fazer a gestão do território. Mas a gestão de um território não é feita só pelo poder
político instituído. As grandes corporações mundiais, as grandes empresas nacionais mundiais também participam da gestão. Então, assim, as grandes corporações estão sediadas nas grandes empresas E elas influenciam nas decisões políticas. que interferem na vida de cada um de nós. Então, a cidade pode ser vista como centro das grandes corporações, centro do poder político, locus também, lugares onde se concentram as atividades de comércio, de serviços, serviços do poder público, né? A gente pode entender também a força de trabalho. Hoje nós temos um mundo predominantemente urbano, ou seja, com população que vive nas cidades. O Brasil é um país que tem mais de 80% da população que vive nas cidades. Era o inverso isso há algum tempo, né, Agripino? Havia muito mais gente na zona rural do que urbana. Exatamente. Se você retorna a meados do século XX, né? Vamos botar Sim. 1950, você tinha um Brasil mais rural, tá? Uhum. Embora haja toda uma discussão quanto a esse urbano, por exemplo, a gente falou de vilas que são Sim. urbanas, mas você chega em vilas, tem vilas com 2.000 habitantes que quase você não vê. Você vê muito mais características de rural do que propriamente de urbano, Sim. mas elas são definidas oficialmente pelo IBGE como urbanas. Então, considerando essa classificação, que está sujeita às críticas e sofre críticas, mas obviamente tem que se tomar algum ponto de partida, então você tem mais de 80% da população vivendo nas cidades. Então, a cidade pode ser vista como lugares onde se concentram a força de trabalho. Essa relação entre urbano e rural, como é que a gente pode definir, diferenciar o que é urbano e o que é rural? Pronto. Essa é uma boa pergunta. Nós temos todo um debate esse debate é muito mais forte já na geografia agrária Sim. e não na urbana. A geografia agrária, a economia rural, a sociologia rural. A geografia trabalha, por exemplo, com dois pares, que é interessante. Campo, cidade, urbano, rural. Às vezes a pessoa acha que cidade é sinônimo de urbano. E não é. Cidade é a forma. É a forma urbana. Uhum. É uma forma. Urbano é uma condição, é uma característica que faz com que a cidade apresente certos conteúdos. É o conteúdo da cidade. É o conteúdo que faz a cidade ser Em cidade. termos de assistência médica. Aí sim, o que faz uma cidade ser urbana? É você encontrar características. Por exemplo, eu acabei de falar, uma classificação, assim, para entendimento mais geral. Uma das classificações que a geografia escolar, manuais de geografia tem atividades. Hoje isso questiona-se pela complexidade hoje, mas, por exemplo, as cidades, o campo é o lugar onde se desenvolve atividades de extrativismo e atividades agrícolas. Enquanto que as cidades é onde concentra-se atividades administrativas, é onde se concentra o comércio, é onde se concentram os serviços. Então, esses elementos ajudam a entender, né? Mas, assim, existem também elementos que formam um modo de vida urbano que diferenciam de um modo de vida rural. Uhum. Mais à frente, eu pretendo falar sobre, por exemplo, a questão das ruralidades, como as ruralidades, e aí está, as ruralidades é uma das características que marcam, que definem o que é uma pequena cidade. Uhum. A presença do mundo rural, das tradições rurais, dos valores rurais, das próprias formas rurais, elas são muito marcantes na pequena cidade do que na grande cidade. Uhum. Por exemplo, você encontra nas pequenas cidades animais soltos pelas ruas. Verdade. Meios de transporte, pessoas andando a cavalo, pessoas vendendo leite numa carroça puxado ao burro ou um cavalo. Então, você encontra quintais grandes, extensos, com criatório de animais, patos, galinhas. Você encontra quintais grandes com plantações, com frutas, com hortaliças, pomar, hortas. Isso não é tão típico. E até você pode notar em periferias das grandes cidades. Mas coisas mais pontuais. Mas isso é muito forte, muito expressivo Então, são aspectos do urbano, do rural, que estão presentes no urbano. Uhum. Assim como nós temos hoje também elementos do urbano que são presentes, quer dizer,
O que é ser urbano? É ter características que são próprias das cidades. Uhum. Por exemplo, eu fiz minha pesquisa de mestrado sobre políticas de irrigação no Vale de São Francisco. Visitei, na época, uma grande fazenda na região de Santana, em Bom Jesus da Lapa, ali no oeste da Bahia. E quando eu cheguei na fazenda, eu fiz uma visita, o gerente me levou para conhecer, e eu encontrei lá um centro de meteorologia, com um geógrafo contratado atuando, tratores que custavam mais de $100.000, engenheiros, quer dizer, Toda uma todo o estrutura. repertório, inclusive técnico, tecnológico e de conhecimento científico sistematizado, que é produzido na cidade, Sim. que é uma característica de urbano, permeando o rural. Então, essa distinção entre o urbano e o rural, hoje, ela é muito difícil de ser feita, porque o urbano está no rural, na geografia a gente chama das urbanidades no rural, Uhum. e o rural está no urbano, sobretudo das pequenas cidades, que é o que eu venho chamando de ruralidades no urbano. Que é uma tendência nova, essa. Que eu diria, ele é um fato que sempre existiu, Sim. mas a literatura não tinha dado essa ênfase. É uma ênfase que a gente vem dando. Trazendo Né? com a pesquisa de vocês. Com a pesquisa Bacana. da gente. Bacana. E quando a gente pensa nessa questão do tamanho da cidade, eu morei em Castro Alves. Aliás, um abraço aí ao pessoal de Castro Alves. Tenho muitos amigos lá, tenho muito carinho por essa cidade. E Castro Alves tem cerca de 27 mil habitantes, mais ou menos. A gente pode classificar Castro Alves como uma pequena cidade, cidade de médio porte. Como é que fica isso, Agripino? Pronto, ótima pergunta. Veja só. 6 características, quando a gente visita, eu fiz uma varredura na literatura, né? E encontrei 6 características principais que ajudam a definir o que é uma pequena cidade. Uma delas, a primeira, é o tamanho populacional, que eu vou falar já. Antes de te responder, eu vou só mencionar as outras. A segunda é a relação de dependência, ou a dependência que a população da pequena cidade tem com a administração municipal, a segunda característica. Uma terceira característica muito forte, que é a dependência da cidade a um sistema urbano regional, formando rede urbana, ou seja, como a população da cidade depende daquilo que é produzido, é vendido, é ofertado numa cidade maior, numa cidade média, porque não tem relação intercidades, nas relações intermunicipais. Aquilo que não tem na sua cidade, ele tem que buscar na outra. Então, essa é uma coisa importante para ser tratada. Outra coisa importante é a coisa da ruralidade, que eu acabei de falar, né? A importância da natureza, a presença muito mais marcante da natureza e também as formas de vida, de sociabilidade. Mas você falou do tamanho. Vamos lá, isso é importante. O IBGE faz uma classificação, que é o órgão oficial que a gente tem que tomar como base. O IPEA também, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também tem uma classificação e tem alguns acadêmicos também. Em grande medida, eu vou fazer um resumo de tudo, a gente pode considerar 3 blocos de cidade. Cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes. Então não há dificuldade em ver esses 3 blocos. Em cada um desses blocos existem, digamos assim, subdivisões. Então a cidade é considerada, eu vou começar com a grande e chegar para a pequena, que é nosso objeto. A partir de 500 mil habitantes, a cidade é considerada grande. Só que ela tem 2 portes. Tem aquela que vai de 500 mil a 1 milhão e tem acima de 1 milhão. Claro que quando você faz essa classificação tem problemas. Por quê? Uma coisa é uma cidade como Campinas, com 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Outra coisa é São Paulo, com mais de 12 milhões. Então, você tem cidades com 1 milhão, 1 milhão e 500 que não dá para comparar com a dinâmica de uma cidade. Então, assim, mesmo quando você fala mais de 1 milhão, você tem diferença entre elas. Mas, assim, eu estou partindo da classificação pelo tamanho da população. Vamos à intermediária. A intermediária vai de 50 mil a 500 mil. Então, tem 2 blocos também. Tem um bloco de 50 a 100, que é chamada cidade média, e tem um bloco de 100 a 500. E você me perguntou de Castro Alves. Vamos agora para a pequena cidade. A pequena cidade também tem 2 blocos. Até 20 mil, ela é o porte 1,
o porte menor, Uhum. e de 20 mil a 50 o porte pequeno, porte 2. Porte No dois. caso de Castro Alves, ela seria uma cidade pequena, com 27 habitantes, estaria Mais ali de porte próximo, 2. mas já de porte 2. Quase médio, estou chegando lá. Mas algumas décadas chega a É. porte médio, né? Você tem que, de repente, ter alguma política pública lá para Né? poder dar uma mobilizada, atrair população, instalar uma indústria, um polo Isso. industrial, alguma coisa assim, para mobilizar a população, né? Então, assim, em cima disso dessa sua pergunta, é interessante perceber, no Brasil nós temos 5.571 cidades hoje. Uhum. Dessas, eu posso falar cidades tanto quanto municípios, Sim. porque cada município tem a cidade sede, tem a Uhum. sua sede, que é a Sim. cidade. Então, se a gente tem 5.571 municípios, tem também 5.571 cidades. Desses 5.571 municípios, 68% tem menos de 20 mil habitantes. Nossa, sério? 20% tem de 50 de 20 mil a 50. Ou seja, 88% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. São cidades pequenas. Nossa, olha que dado interessante. E uma coisa muito importante, André, você falou, Castro Alves tem 27 mil. Cerca de Você 20. deve estar se referindo ao município. Sim. O Aí tem a município diferença. tem a urbano e rural. Talvez a sede, que é a sede, a cidade de Castro Alves, talvez só tenha 15. Ou 10, porque 12 ou 13 pode ser área rural. Sim. Então a cidade ainda vai ser menor do que a população do município. Eu trabalhei pesquisei, fiz essa pesquisa, você mencionou, com 10 cidades na Bahia. Elas tinham de 20 mil para baixo. Só que nenhuma população da cidade, da sede, passava de 11 mil. Olha só. Né? Então, esse é um dado importante. Quase metade. Às vezes quase metade. E às vezes é menor. Às vezes a população rural é maior do que a população urbana. Então tem municípios com 20 mil habitantes que só 3 mil estão na cidade. Só tem 3 mil urbanos. Uma das cidades que eu pesquisei, Moquém de São Francisco, tem a cidade, a sede, né, que é a cidade, tem 1.800 habitantes. E numa cidade, Agripino, pequena, como essas cidades que você pesquisou, provavelmente em algumas delas não haja possibilidade de ter todos os setores necessários para suprir as necessidades dos moradores. E aí que há uma necessidade de um morador se deslocar de uma cidade para outra para garantir algum serviço, seja ele de saúde, de educação. Tem muito exemplo, por exemplo, que a gente tem muito exemplo de cidade que não tem uma universidade. Aí tem que ir para uma outra cidade para poder estudar. Essa é uma pergunta interessantíssima, sobretudo do ponto de vista da geografia. Você foi professor de Irecê. Isso. Quantos anos foi lá em Irecê? Fiquei 4 anos por lá. 4 anos. Certamente você teve alunos na UNEB que eram de Amélia Dourada, América Dourada, João Dourado. Isso. Ou seja, o Ibaí, as circunvizinhanças. Esses alunos saíam desses municípios menores que Irecê, porque Irecê é uma cidade média nessa classificação. Tem mais de 50 mil. Mais de 50 mil. E mais do que isso, é porque ela tem uma função urbana de um comércio forte, de oferta de serviços, e ela faz um efeito que eu vou explicar, que é o chamado efeito de polarização. Ela é uma cidade polo que organiza um espaço regional. Ela é uma cidade que ela é um núcleo urbano com características de atração de todo o seu entorno. Né? Então, por exemplo, você tinha esses alunos se deslocavam até Irecê para buscar educação. Certamente, muitos citadinos, né, pessoas que viviam nessas cidades, América Dourada, João Dourado, Ibaí, também iam para Irecê para comprar no comércio. Certamente eles iam, como Irecê é um centro regional, às vezes essas cidades que são centro regionais, Irecê, Serrinha, Lagoinhas, Barreiras, elas nucleiam sedes dos órgãos públicos, IBGE, INCRA. Então, o que acontece?
Às vezes a população tem que resolver alguma coisa. Um agricultor lá de Amélia Dourada quer resolver alguma coisa no INCRA, vai ter que ir lá no Irecê. Ou quer resolver um professor, ou quer resolver alguma coisa na antiga DIREC, ou DIRES, aquela Centro Regional de Educação ou de Saúde, ele vai ter que ir no Irecê. Tem que se deslocar. Vai ter que se deslocar. Então eles vão geralmente em busca de serviços, eles vão em busca, quer dizer, que podem ser serviços de saúde, de educação, serviços públicos, serviços bancários. Hoje, depois, teve uma grande onda com um processo das novas tecnologias, houve um fechamento muito grande de agências bancárias. Inclusive, os últimos 5 anos, se a gente levantar o número de assaltos a agências bancárias no interior da Bahia, foi uma coisa gritante. Então, muitas agências fecharam. Não só por isso, né? Os bancos foram esvaziados. Então, hoje tem cidade que não tem agência bancária. Antes, toda a cidade, quase toda, tinha um Baneb, o antigo Baneb, né? Que era um banco estatal do estado da Bahia, e tinha Banco do Brasil. Hoje não tem. Então, o que acontece? A população tem que se... Claro, hoje muita gente faz pela internet, mas não é toda a população. Nós temos uma população com mais idade que não tem ainda acesso às tecnologias da comunicação. Elas não são acessíveis ainda a todos, e não é acessível no sentido de você não ter o equipamento, é de não ter o conhecimento, o saber para manipular, para usar isso, e nem a cultura de usar. Então, o que acontece? As pessoas precisam ir no banco, as pessoas precisam, algumas dessas cidades têm cinema, começa a ter shopping, então a população circunvizinha se desloca para essa cidade, que é um centro maior, para atender as suas necessidades de bens e serviços. Tem um exemplo para mim muito, muito interessante da saúde. Imagine um exame médico bem sofisticado, uma tomografia computadorizada. Pega uma cidade como Lapão. Não tem demanda para uma clínica montar um serviço desse, porque ele não se paga. Se ele botar lá, ele vai ter prejuízo. Primeiro, o investimento para comprar um equipamento desse não vai ser pago pela demanda. Então, isso só vai ter em determinadas cidades. Então, às vezes, a pessoa recorre a Irecê, tem exames ou cirurgias que Irecê não vai fazer, ele vai ter que vir à feira, que já é um centro maior. E mais distante. E mais distante. Ou ele vai ter que recorrer a Salvador. Isso a geografia chama de hierarquia urbana. Olha. A hierarquia urbana é a ideia de que existe nessa distribuição de bens e serviços no espaço geográfico toda uma hierarquia de cidades. Existe a cidade que é local, Lapão, América, existe a cidade que é um centro regional, de porte menor, como Irecê, uma cidade, um centro regional de porte maior, como Feira, a metrópole regional, como Salvador, e a metrópole nacional, como São Paulo, que também é uma cidade global. Então você tem todo um estudo que mostra uma hierarquia de cidades. Mas voltando a esse exemplo que você deu, das pessoas se deslocando das pequenas cidades para um centro maior, mostra toda uma relação que a literatura chama de relações funcionais, que formam a rede urbana. É isso que é a rede urbana. A rede urbana são as cidades conectadas entre si através dessas trocas, dessa circulação de pessoas, de serviços, de mercadorias, né? Então, isso conforma o que a literatura vai chamar de rede urbana. E a questão econômica também incide nesse cenário, porque se eu tenho uma cidade que não há serviços, determinados serviços ali, eu preciso me deslocar para outra cidade, necessariamente eu vou impulsionar o comércio, questão econômica daquela outra cidade, em detrimento da minha cidade. Então, isso desregula, de alguma forma, a questão econômica? Eu diria assim, essa é uma questão fundamentalmente econômica, você foi na raiz, né? Inclusive, quando a gente trata isso, chama dessas relações funcionais, a própria ideia da rede urbana, que são essas relações que se estabelecem, são relações de funções urbanas. Tem um outro estudo que fazia nas cidades, que eram os estudos das funções urbanas, analisava como é que cada cidade tinha. Por isso que a gente fala assim, aquela cidade é a cidade universitária, não tem isso? Sim, Alfenas. verdade. Então, porque não é que ela não tivesse outras atividades, mas a atividade principal que movimentava, que dava dinâmica à cidade, era a questão das universidades, né? Que atraía estudantes, isso, os estudantes iam para lá, alugavam, compravam no comércio, mobilizavam. Da mesma forma que existem cidades que surgiram através da indústria. Nós temos cidades, Paraupebas, no Pará,
A Vale do Rio Doce se implantou e, a partir dali, atraiu população, criou comércio, né? A própria ideia de instalação de um polo industrial, ele atrai população para o emprego, só que essa população vem muito mais população do que o número de empregos oferecido. Então, tem um número de pessoas que vão ficar sem emprego. E eles vão ter que se dedicar a outras atividades. Aí entra as atividades informais, o comércio ambulante, entra... Quando você monta, imagine você montar um polo, imagine o que era Camaçari, antes do polo petroquímico, e o que é Camaçari hoje. Ora, quando você instala um polo petroquímico em Camaçari, eu trabalhei 10 anos na fábrica da Antártica. Eu, além de geógrafo, sou economista. Olha. Embora fiz economia, mas eu não trabalho a partir da geografia. Eu me intitulo, me reconheço como geógrafo. Mas assim, eu trabalhei na época da Antártica e achava interessante. Uma vez eu fui resolver um problema no banco lá, que a gente tinha conta no Bradesco, né? O pagamento era pelo Bradesco. E eu fui descobrir que em Camaçari, isso foi em 1994, tinha Banco de Boston. Banco de Boston. Mas é claro que tinha bancos de Citibank, porque as empresas do polo movimentavam muito dinheiro. Nós tínhamos, por exemplo, plano de saúde top. Nós tínhamos, então, quando um polo petroquímico da envergadura do polo de Camaçari se instala, atrai população, mas nem todo mundo vai trabalhar na indústria, tem outras atividades. Atrai comércio, porque as pessoas vão morar, precisam consumir. Escolas técnicas, escolas para poder dar formação para, né, os trabalhadores. O polo, todas as empresas, até por legislação da Sindiquímica, que era muito forte, todo mundo tinha plano de saúde. Então você tem toda uma coisa de clínicas. Então você cria em torno daquilo ali toda uma dimensão. Isso que você falou do desequilíbrio, quer dizer, a partir do momento em que a cidade concentra-se em uma cidade apenas, e essa questão toda que você tocou aí, da população precisar se deslocar das cidades menores para a cidade centro-regional ou cidade maior, é justamente porque há esse desequilíbrio espacial, porque há uma concentração de bens, serviços e atividade, da atividade econômica em alguns lugares do espaço. E essa concentração só pode ser revertida com políticas públicas. Boa parte das cidades tem um conceito que o Milton Santos desenvolveu, que ele utiliza das ciências da saúde, que é macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? É quando você tem por exemplo, isso acontece com Montevidéu, com Buenos Aires. Se você pegar qual é a população hoje do Uruguai, 60% das pessoas do país moram em Montevidéu. Montevidéu é tão grande, aí Montevidéu concentra tudo no país. Então, isso acontecia com Paris. E teve políticas de desenvolvimento regional para criar universidades, para estimular a indústria a se instalar ao longo, e para poder dividir, espraiar essa população, para criar uma maior homogeneidade nesse sentido. Mas esse fenômeno da concentração espacial do aparato produtivo, da concentração espacial das atividades, da população, é um fenômeno muito forte no espaço. Então, é necessário que tenha políticas de desenvolvimento regional, políticas que possam estimular, que possam criar condições para que as pessoas vivam com dignidade nos seus lugares. E que evite, por exemplo, o êxodo rural, como fez mal. A gente sabe da história do êxodo rural nordestino para São Paulo, né? Então, isso é um assunto interessante e que passa pela necessidade de política, né? Da ação do Estado. Você deu um exemplo sobre o polo petroquímico que empregou muita gente. E aí eu fiquei me perguntando aqui, porque há muitas cidades que funcionam em termos de emprego ocupando cargos públicos, ocupando cargos especificamente do setor público. Há alguma porcentagem que uma cidade pode oferecer em termos de cargos públicos para empregar os cidadãos? Não, não tem assim legalmente definido um percentual. Isso que você falou é um fenômeno real, concreto. Muito forte no Nordeste, muito forte na Bahia, muito forte nas pequenas cidades, né? O que a gente observa, né? Eu vou trazer 4 exemplos aqui da minha pesquisa.
minha pesquisa foi, eu vou pegar 4 cidades. A cidade de Biritinga, que fica próximo à Serrinha, próximo à feira, está a 20 quilômetros de Serrinha, tá ali Serrinha 70, 90 quilômetros de feira. Vou pegar a cidade de Bonito, que fica assim na Chapada, a cidade de Serra Dourada, que fica ali próximo de Santa Maria da Vitória, relativamente próximo de Barreiras, e também de Muquem do São Francisco, que é próximo a Barreiras também. Pegando pelos dados do IBGE, dos empregos formais, porque uma coisa é o emprego formal, outra é os informais que você não tem os dados. Considerando os empregos formais, essas prefeituras empregam mais de 70% da população. Nossa. É um número, é uma coisa assim assustadora. Quando você imagina que a cidade, uma das coisas que ajuda a definir a cidade é justamente a existência de um comércio e serviços fortes, esse deveria, e para muitas cidades, já é um setor que começa a ser cada vez mais forte. Se você pega uma cidade do porte de Salvador, o setor terciário, o setor é um setor que emprega muito, né? Setor de comércio, um setor que... Mas nessas cidades, elas dependem fundamentalmente para a geração de emprego e renda das prefeituras, né? Quando eu falo prefeituras, eu estou me referindo a todo o aparato administrativo, de secretarias, de tudo isso. E eles empregam muito. E a grande questão é que não há uma geração de renda, boa parte desses municípios, localmente. Esses recursos advêm dos recursos, dos repasses estaduais e federal. Por exemplo, o fundo dos municípios, o fundo de participação dos municípios, é um dos principais impostos que os municípios têm. Então, tem municípios que são criados e que dependem fundamentalmente disso. Isso é uma questão. Eu estou agora com um aluno fazendo uma dissertação de mestrado, ele é de Irecê, é sobre Irecê, sobre a gestão territorial de Irecê, e ele está estudando o emancipacionismo dos municípios ao entorno de Irecê. Irecê tinha uma extensão territorial e vários municípios, alguns desses que nós citamos aqui, Lapão, Amélia Dourada, foram emancipados e Irecê foi reconfigurado, né? Então, alguns municípios são criados e eles não têm condição de sobrevivência sozinhos e dependem desses repasses. Só que tem um aspecto, né? Quando você cria esses municípios, você tem todo o interesse da formação de elites locais, todo o jogo político que nem sempre isso não o que vai definir a criação desses municípios não são critérios técnicos, não são critérios que a gente poderia considerar como aceitáveis, né? Fazem parte da configuração das forças do jogo político, infelizmente, né? A gente conhece como é que funciona essa coisa no nosso país. E para quem está de fora, a ideia é que talvez o inverso disso, né? Dessa porcentagem sobre a qual a gente estava falando. A ideia é que os empregos das prefeituras constituíssem cerca de 30%, enquanto que o setor privado fornecesse mais 60%, né? Ou 70% Só que quando trabalho. Quando você vai levantar os dados, por exemplo, nessa pesquisa a gente levantou o número de estabelecimentos do setor público, do setor privado, o número de indústria, o número de comércio. Ele é extremamente baixo. Número de empresas, indústrias quase inexistentes. E quando é indústria, porque você sabe que tanto faz você falar numa olaria, como falar numa montadora de automóveis. Falar em indústria, você tem uma amplitude aí de... Então, assim, às vezes a indústria é uma pequena indústriazinha. Então, o que mobiliza é, de fato, as prefeituras. Tinha outra coisa que eu ia te falar, mas eu terminei me passando agora na sua pergunta. Me passei. Eu vou ver se eu lembro depois. Vamos lá. Você, Agripino, esses dados que você traz são dados também de sua pesquisa. Ponto. Veja só, eu sempre pesquisei e sempre trabalhei com políticas territoriais. Desde que eu entrei na UNEB, eu sou professor desde 1992, trabalhei 10 anos como professor do ensino médio, da rede pública. Ingressei na UNEB em 2003, no campus Jacobina, como professor substituto, depois como concursado em 2005, no campus de Serrinha.
ambos trabalhando nos cursos de geografia, em ambos departamentos. E a minha pesquisa era políticas territoriais. Quando eu cheguei no território cisal, eu comecei a pesquisar territorialidades e ações coletivas. Ações coletivas a gente pode entender como uma rebelião, como movimentos sociais, mas eu trabalhei também com sindicatos, cooperativas, associações de bairro, associações comunitárias rurais. E quando eu me transferi em 2016 para Salvador, para o curso de urbanismo, eu comecei a me dedicar ao estudo das cidades. E foi aí que eu fiz essa proposta, mandei para o CNPq em 2018, foi aprovado no edital do CNPq. Inclusive, o título da pesquisa é Ruralidades no Urbano, perspectiva conceitual para compreender as pequenas cidades baianas. Eu estava partindo, aí é que está o estudo, a importância do estudo da pesquisa. Eu já trazia um pouco, já carregava essas impressões das minhas vivências. Eu fui pesquisador na época da geografia, o termo não é nem adequado falar em pesquisador. Eu trabalhava como prestador de serviço na Datafolha, fazendo pesquisa de levantamento eleitoral. Aquela primeira eleição, quando o Collor venceu o Lula, eu rodava o interior, eu conheço mais de 150 cidades da Bahia, fazendo desde aquela época, né? Como estudante de geografia, viagem de campo, como professor e tal. E aí eu carregava um conjunto de impressões e estava observando a força das ruralidades, porque toda a literatura estava falando no fim do rural, tem livros, autores renomados falando do fim do rural, desde do clássico do Henri Lefebvre, que falava da urbanização completa da sociedade e tal. E aí eu queria defender isso, mas aí eu fui descobrindo uma série de outros aspectos importantes. Então, que ampliou para isso um pouco do que eu falei aqui. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa feita em 3 anos, nós acabamos de fazer um relatório, 160 páginas, vai virar livro daqui a 2 anos. Antes eu vou publicar alguns artigos aí, né? Porque é importante para o mestrado, para a universidade, para a gente também, nossa carreira. Mas ele vai virar livro, é uma pesquisa desenvolvida por mim e pelo professor doutor Antônio Muniz Filho, colega geógrafo, trabalha também no curso de urbanismo e no nosso mestrado, né? Em estudos territoriais. Aqui no Campus 1? Do Campus 1. Eu sou cofundador desse mestrado, nós criamos o mestrado em 2019, estamos agora na 4ª turma já, formamos a primeira, a 2ª turma está defendendo, faz defesa aí, algumas defesas já estão acontecendo, e a gente tem pretensão de criar futuramente um doutorado em estudos territoriais, temos trabalhado bastante nessa direção. Então essa é uma pesquisa recente e que finalizamos o relatório agora 31 de julho, mandei para o CNPq, estou esperando lá a avaliação e a aprovação do CNPq, mas acho que não vai ter problema, né? Foi um relatório bem detalhado, e que eu espero que vire livro. Depois que passar um tempinho aí, eu vou tentar buscar alguma secretaria de Estado para ver se financia, porque imagina uma coisa nova, não tem pesquisa sobre cidades pequenas na Bahia. Inclusive, isso é muito pouco estudado, mesmo na geografia, no urbanismo, o estudo das cidades é sempre voltado para as metrópoles, porque é lá onde acontece uma multiplicidade de fenômenos. É onde estão alocados os principais centros de pesquisa, universidades. Então, o olhar é muito para a metrópole, é um olhar muito metropolitano, né? E aí as pequenas cidades, que você viu que é um fenômeno expressivo, 88% do território brasileiro é formado por pequenas cidades, ele é ainda pouco estudado. E aí a gente tem o campo aberto. Quem tiver interesse, então, de fazer pesquisa nessa área, na geografia urbana, a gente tem aí um mestrado no Campus 1, Agripino aí. Quem sabe Agripino não se torna o seu orientador de mestrado e futuro orientador de doutorado também, porque logo, logo vai ter o doutorado. É assim que eu espero. Eu sou o atual coordenador do programa. O programa, nós construímos, né, essa proposta. A equipe tinha o professor Gustavo Franco, a professora Dinice, a professora... o professor Jânio Roque, do Campus Serrinha, e nós estamos aí com a empreitada, aproveitar até, eu trouxe aí esses 2 livros, são 2 livros que são produtos do mestrado. Olha o que a idade faz com a gente, né? Colocar os óculos, tem esse aqui, abordagens territoriais, reflexões teóricas e estudos de casos. Olha só, esse é de quando? Esse foi publicado agora em 2022. Esse já é recente. A gente tem também leituras territoriais, ambiente, planejamento e dinâmicas urbanas e rurais. 2020. De 2020. Também é atual. Também atual. E agora vai estar saindo outro, viu? Dessa turma.
A cidade pequena na interface urbano-rural, um olhar sobre o território do Sisal. Olha que legal. Esse livro faz parte de uma rede de Geomove, que é Geografia e Movimentos Sociais, de professores da UNEB e da UFES, Em parceria. em parceria, que a gente fez uma pesquisa, também aprovada do CNPq. Essa pesquisa foi de 2010, não, foi antes da pandemia. E aí a gente publicou isso como livro, né? É uma coletânea, tem textos, são 6 professores. Massa. E aqui a gente tem o último, porém não menos importante, talvez o mais importante dessa lista, que é a geograficidade das ações coletivas, rede política de escalas e territorialidade. Esse aqui do professor Agripino Coelho, olha só. Aqui tá quentinho, né? Esse é de 2020, final de 2021, tá? Novembro de 2021. É um livro que eu reúno minhas reflexões sobre, na verdade, as ações coletivas é um objeto muito mais, sempre foi um objeto mais da sociologia e da antropologia. E a geografia, obviamente, quando eu falo objeto da sociologia, não significa que ele seja só mas predominantemente era estudado pela sociologia. E a geografia começou a construir também um olhar sobre as ações coletivas. E aí eu faço uma proposta a partir desses 3 conceitos geográficos, né? Que é rede, território, políticas e escala. E quem quiser adquirir esses livros, principalmente esse aqui, que é o seu autoral. Bom, pode me procurar na UNEB, no Campus 1, lá no curso, na coordenação do mestrado em estudos territoriais. Perfeito. E quem quiser ser orientando de Agripino, também vai lá, né, Agripino? Pode procurar, será bem-vindo. O PROET, que o nosso mestrado é PROET, né? Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais, está de portas abertas para recebê-los. Maravilha. Venham para o PROET, venham para a UNEB. Isso aí. Agripino, aprendi muito de geografia hoje com você, viu? Adorei a entrevista. Quero te agradecer e quero que você volte mais vezes aqui. Foi uma satisfação muito grande. A gente sabe que muitas vezes nós fazemos as pesquisas e elas ficam reclusas aos muros da universidade, muito pouco divulgadas. Ainda bem que nós temos hoje novos mecanismos disponíveis a partir das novas tecnologias, e nós temos iniciativas tão brilhantes, tão importantes como essa sua, desse projeto, que ajuda a socializar para que a gente não fique falando só entre a gente, que a gente possa falar para um público mais aberto. Democratizar esse conhecimento. Exatamente. Obrigado, meu amigo. E semana que vem tem mais, viu, gente? Um abraço.